Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita da Prece. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, pela primeira vez neste ano. O tema da noite, proposto pela casa, o tema intitulado Prova da Virtude, e ele está contido no livro Rumo Certo, no seu 4º capítulo. Então nós vamos entender virtude, né? Inicialmente lá a sua conceituação, correto, desejável, em conformidade com o bem, com excelência moral ou de conduta, dignidade. E Paulo nos coloca em 1 Coríntios, naquele belíssimo texto sobre o amor, que aqui nós vamos trocar a palavra amor por caridade, no último versículo. Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Pensando na caridade como o requisito máximo do nosso aprimoramento moral, e ao longo da palestra nós vamos repetindo isso, e mais ao final vou trazer mais elementos para que nós constatemos essa grandeza. Nós vamos colocar um pouquinho aí associado ao conceito de caridade, o conceito da humildade, assim como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, no último item, o 3. Que humildade e caridade são as 2 principais virtudes, contrárias aos vícios do egoísmo e aos vícios do orgulho. E a caridade seria o quê? Rompimento com o nosso apego material. E a humildade seria o rompimento com o interesse pessoal. Lembrando que nós vamos entender virtude, ponto de equilíbrio. Então a virtude está no centro. Quando as virtudes se afastam para excessos ou faltas, elas se tornam vícios, elas se tornam fragilidades. Então o nosso trabalho, no sentido de aprimorar nossas virtudes, é trazer esses elementos de excesso e falta mais para o centro. E aí sim nós vamos nos equilibrar. Então se a gente pensa, por exemplo, em apegos, né? Eu sou muito apegada, sei lá, às minhas coisas materiais. Eu sou muito apegada a uma determinada função na minha profissão. Então quando eu me distancio disso, eu vou perdendo o apego, eu me torno uma pessoa mais equilibrada. Eu me torno uma pessoa mais em concordância com aquilo que é esperado para o meu ou para o seu momento aqui reencarnatório. E o que é fundamental para a gente entender? Que quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele dotou a cada um de nós com pequenos germes virtuosos. Então, eu diria que, além de aquisição, nós vamos pensar em desenvolvimento de virtude. Então, o desenvolvimento vai subentender o quê? Eu já tenho pequenos elementos em mim que precisam ser trabalhados e melhorados para que assim se tornem virtudes. E cada um de nós já chegou num momento reencarnatório que já conseguiu alguns ganhos, mas não outros. E é por isso que nessas experiências reencarnatórias, nesse plano divino tão perfeito como é, Ele vai nos colocar nos locais corretos, para que nós desenvolvamos cada uma daquelas virtudes que no nosso planejamento prévio
nós nos comprometemos a desenvolver. Então, a máxima que escutamos no Espiritismo não foge à regra divina. Nascemos no lugar certo. Somos os filhos de quem deveríamos ser, os pais de quem deveríamos ser. Estar trabalhando com pessoas com as quais deveríamos trabalhar. Não tem erro no planejamento. E no momento que nós entendemos isso, que não existe erro nessa grande orquestra que o Divino Mestre nos coloca, né? Cada um tocando o seu instrumento, nós vamos entendendo e tendo as noções reais de que nada é realmente por acaso. A gente começa, né, a nossa trajetória, portanto, dentro desses processos familiares. Então, se a lei da justiça instaura em nós a necessidade de progredirmos, e para isso a reencarnação está presente, os nossos pais ensaiam conosco os nossos primeiros movimentos. Então, são eles que cuidam inicialmente de nós, naquele momento em que somos totalmente, completamente dependentes deles, nos instruem, nos alimentam, nos protegem, com erros e falhas, naturalmente. Assim como nós, no decorrer da vida, vamos ganhando espaços dentro do cenário social. Então a gente começa, né? Vamos pensar que nós estamos ali nascendo e vai orbitando em torno de nós tudo aquilo que é necessário para a gente se desenvolver. E aí os pais vão nos preparando para os primeiros momentos sociais, vão nos inserindo gradualmente dentro da escola, das agremiações religiosas, dentro dos círculos de amizade, dentro dos vários, né, papéis sociais que nós vamos desenvolvendo, e ali nós vamos crescendo, vamos interagindo, e nós vamos alcançar aquilo que nós entendemos como a vida adulta. E aqui nós vamos considerar uma pessoa adulta, em conformidade com as terapias sistêmicas, aquela pessoa que se sustenta nas duas pernas. Ela consegue se manter e ela exercita a sua sexualidade. Então, quando nós estamos num cenário que nós enxergamos alguém que sabe cuidar de si nesses dois setores, nós estamos lidando com as pessoas que adentraram o mundo dos adultos. Se existe uma perna manca, a gente precisa dar jeito de consertar. E aí vem a grandeza da oportunidade da convivência, que quando na fase adulta nós temos a chance de nos relacionarmos com os nossos respectivos parceiros e vamos formando as nossas famílias, nós vamos tendo oportunidade desse burilamento, dessa forma tão rica, mas ao mesmo tempo tão desafiadora, de nos tornarmos um pouquinho melhores em cada encarnação, entendendo com a máxima de que a natureza não dá saltos. Esse processo vai se dar de uma forma mais lenta, entendendo como espíritos imortais. Esta atual encarnação minha e sua é uma das tantas oportunidades e tantos mil anos talvez nós já vivemos, adquirindo e desenvolvendo nossas potencialidades. E o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos coloca na questão 919, é um texto lindo, profundo, que eu convido vocês a lerem. É um texto em que ele nos dá alguns caminhos para que nós
desenvolvamos, né, parte desse nosso trajeto virtuoso. Então, o que Santo Agostinho nos coloca? Ao final de cada dia, o que ele foi fazendo? A experiência dele compartilhada conosco. O que eu fiz hoje? Faltou alguma coisa? Alguém tem algo a lamentar-se sobre mim? Aí, conversando comigo mesmo, eu me pergunto: eu me envolvi em boas ou más atitudes? Eu fiz algo censurável? Eu pratiquei algo inconfessável? Se hoje eu fosse recolhido pela morte e adentrasse o plano espiritual, do qual nós temos ciência de que não há amarras, não há desvios, não há barreiras, teria algo no meu comportamento que me fizesse me sentir mal ou envergonhado? Se algo não é qualificável por mim, então eu não tenho condição de eu mesma julgar a minha atitude. E se eu perguntasse a alguém do meu lado: o que você tem notado de mim? O que será que eu ouviria dessa pessoa? E aqui Santo Agostinho acrescenta quem? Nossos inimigos. Que estes sim, diferentemente de algumas posturas dos nossos amigos que nos poupam de algumas coisas, os nossos inimigos seriam verdadeiros e apontariam aquilo efetivamente que eu fiz, que estivesse ou não em desacordo com o bem. Sua atitude é a favor ou contra a vida? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus nessa questão? Não que esses apontamentos nos levem necessariamente, meus amigos, para o entendimento de que a doutrina espírita vai trazer somente autoconhecimento. O que o Espiritismo tem de mais importante e mais forte, talvez a sua máxima lição, é transformação moral do espírito. Ela é aliada ao autoconhecimento? Sim. Mas de que adianta eu saber coisas das quais eu não pratico? Qual o valor de eu saber que roubar não é bom e eu continuo roubando? Então, todas as vezes que eu me vejo diante de uma má inclinação e a minha insistência em querer me melhorar, ela é maior do que o momento em que eu pratico aquilo que eu defini que eu não quero mais praticar, eu vou entender que eu estou no caminho correto. Esse roteiro de Santo Agostinho vai nos falar também de algo que nós vamos entender como um dos pontos principais. Nós somos feitos de luzes e sombras. E sombra é a parte da nossa personalidade que é por nós negada ou desconhecida, porque não é só uma questão de negação. Muitas vezes eu posso ainda não ter identificado, cujos conteúdos são incompatíveis com a minha tendência e a minha condução consciente. Então, os primeiros passos ali que eu vou inserir no desenvolvimento da minha virtude: reconhecer as minhas imperfeições, identificando-as, e acolhimento. Por que eu vou acolher? Não é uma questão de autopiedade, não é uma questão de uma barreira, eu falar, não, eu não vou mexer com isso agora não. É porque eu preciso amar tudo o que existe em mim. Nós vamos ver isso mais no final da palestra. Tudo o que eu desagrado em mim,
minha unha encravada, meu cabelo, a minha rabugice, a minha inveja. Se eu não acolho isso, eu não consigo mudar. Se eu excluo, a vida vai incluir. E como que isso acontece, gente? Nas oportunidades das nossas interações, reflitam aí no seu dia a dia com vocês mesmos. Vira e mexe aquilo que eu preciso trabalhar, me aparece. Quem aqui como eu levanta a mão, pessoa mais paciente no trânsito, sai de casa e pega todos os lerdos que a gente vê na vida? Quem? Que boca aqui sozinho. Equivocado isso? Não. Eu preciso lidar com isso. Quem aqui de nós que tem um filho que testa paciência? Que tem um irmão que pega as coisas que você não gosta? Que ouve a música 60 vezes na sua cabeça, né, Letícia? Nós estamos aqui à toa? Não. E por que ela veio? Para treinar a paciência. E quem de nós sabe dizer ao certo se o seu marido ou a sua esposa não era o seu inimigo de antes? E aqueles atritos não vêm necessariamente para fazer com que vocês dois se alinhem. E é isso que nós vamos vendo muitas vezes dos casais mais amadurecidos. Né? Aquela intolerância com a roupa jogada em qualquer lugar, a toalha molhada em cima da cama, tomar o café e não botar a xícara na pia, vão se tornando coisas muito pequenas no decorrer do tempo. Porque mais importante do que cutucar é pensar na grandeza do que tem sido construído juntos. Então Deus é tão maravilhoso e tão perfeito que antes da gente reclamar, ai, mas aquele funcionário, aquela minha funcionária que me deixa de cabelo. Não, ela tá lá para te ajudar. Agradeça a ela. Aí às vezes a gente troca de funcionária, ela tem defeitos parecidos. Mas eu preciso melhorar aquilo. Eu preciso aprender que no trânsito, eu aprendo a sair mais cedo de casa. Eu tenho mais paciência com as pessoas. Porque a gente acha que o outro que é lerdo, mas você quer fazer mil coisas ao mesmo tempo? Você quer que o seu tempo se dilate em mais 15 minutos que não existem? Mas o processo de auto-melhoramento, né, como nós vamos aprendendo na doutrina espírita, ele não pode ser neurotizado. Entender que a reforma íntima, o burilamento íntimo, o aprofundamento íntimo, reforma íntima, o que vocês quiserem chamar aí, ele é um processo contínuo, mas não é um processo simples e fácil. E à medida que a gente vai ouvindo as coisas na casa espírita, a gente parece que vai ficando encantoado ali, se a gente não faz a leitura correta das coisas. Porque a virtude como santificação faz com que nós paralisemos o processo. A gente não pode entender desse jeito como pessoas culpadas, aflitas e desesperadas, porque os nossos primeiros movimentos não foram bem sucedidos. E aí eu crio barreiras em que a reforma íntima, ela se torna martírio íntimo. Para isso eu indico para vocês esse livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Que o autor vai nos falar o seguinte, que muitas vezes, como eu não dou conta de ver o meu eu real, eu fico preso no meu eu ideal. Então, meu eu ideal é mais ou menos assim, consegui avançar um pouco, né? Tá bom, isso aqui é muito difícil, acho que vou deixar para a próxima mesmo.
E se eu insisto em algumas pequenas coisas das quais eu não dou conta, eu começo a autotortura. E aí advém um processo muito grave, que é recorrente, que eu imagino que muitos de nós aqui já viveu, que quando eu me cobro demais, eu penso insistentemente demais naquele assunto, eu começo o processo de auto-obsessão. Que me ajuda em quê no processo de melhoria de virtudes? Em nada. Lembrando da teoria da obsessão, existe obsessão de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. E existe a obsessão que eu mesma faço comigo. E imagine como isso é fácil, porque quem fica com você 100% do tempo? Você mesmo. Então aquela novelinha, aquela falinha, aquele discurso, né, como os jovens falam hoje, aquela palestrinha na cabeça, aquilo me faz entrar num processo em que o quê? Eu me vulnerabilizo, eu atraio obsessores, que aí já não vou ser só eu atraio outros que estão na mesma sintonia que eu, quando eu não trago doenças para mim. Quando eu não me torno excessivamente ansioso, quando eu não me torno excessivamente depressivo, quando eu não busco recursos para tentar controlar tudo. Então, o caminho, né, para não neurotizar o processo de aquisição e desenvolvimento de virtudes, sou eu ter paciência e tolerância comigo mesmo. Um outro ponto que faz com que nós, nessa neurose da santificação, busquemos algo tão perfeito que me faça desenvolver o perfeccionismo. E o perfeccionismo nada mais é do que eu e você sermos os primeiros a nos detonarmos o tempo inteiro. Porque aí eu falo assim, vem fazer palestra na Casa Espírita, nós estamos precisando de palestrar, não fale em público. Eu tenho conteúdo, eu tenho coisas boas para dividir com os meus irmãos, mas e se me der um branco lá na frente, eu ficar vermelha, gaguejar, esquecer o meu roteiro, não vou dar conta disso. Vamos evangelizar a criança, então não tenho muita paciência, porque eu tenho que treinar mais com criança em outro lugar para ver se eu dou conta. E aí eu começo a desenvolver o critério da doença chamada perfeccionismo, que nada, em momento algum, estará bom o suficiente. Aí eu deixo de ter amigos, eu deixo de convidar as pessoas para a minha convivência, que eu nunca vou estar pronta. E quanto que vai ser isso? O Haroldo, numa palestra dele, falou uma coisa tão interessante, né, que se a gente pensar, que quando Deus orquestra essa situação de burilamento no coletivo, Ele mistura tudo e todos. Então Ele põe um marido muito racional com uma esposa muito emotiva. Ele põe uma pessoa muito intuitiva com uma pessoa pouco sensível. E essa dinâmica vai fazendo com que nesses ajustes a gente não se torne pensante demais, sensível demais, emocional demais. E vai ajustando, porque ali na convivência nós vamos nos equilibrando. Nesse livro aqui, o autor vai complementando com outras possibilidades de aquisição das nossas virtudes. Então, o que ele vai sugerindo além destas que eu vim falando para vocês? Postura de aprendiz. Eu tenho que entender que assim, eu vou lá na Casa Espírita ouvir sobre reencarnação.
Mas todas as vezes, não sei vocês, mas eu saio com essa experiência. Eu sempre aprendo uma coisa nova. Cada palestrante ali vai trazer um elemento que o outro não deu conta. Então essa postura de aprender com seu filho, aprender com seu colega de trabalho, aprender com sua esposa, aprender com sua mãe. Santo Agostinho nos fala, observação de si mesmo. Renúncia, às vezes de situações sociais. Uma coisa que dói no nosso orgulho, a nossa opinião. Muitas vezes, para a gente melhorar a virtude, eu preciso abdicar da minha opinião, importantíssimo. E nem sempre é assim. Aceitar e conviver com as minhas sombras. Auto-perdoar-se. Ser cúmplice com a decisão de crescer. E aqui entenda que a gente, para crescer, não tem que ficar se autoflagelando. Mas sabe aquela oportunidade que você se propôs a ser paciente, aí você escorrega? Ai, nossa, que processo difícil. Ou desapegado, ou menos rígido, ou menos raivoso, e a gente vai lá e escorrega. E às vezes numa situação, né, que eu vou aprender como? Na dor. Um amigo que cansa de ser seu amigo, o seu parceiro que cansa de ser seu parceiro de vida. Mas se essa dor te levar para um caminho de crescimento, então vale a pena. Vigilância nos pensamentos. Melhorar nossa relação com Deus através das nossas orações. Nós estamos aqui nesse mundo, meus amigos, para nós aprendermos a vivermos e nos aproximarmos de Deus. Então a oração, ela é uma ligação direta com Deus. Não é esse Deus, quando eu aponto, que está no trono, não. É o Deus que está em todos os lugares, inclusive dentro de mim. O trabalho. Emmanuel nos fala, no livro Consolador, que a virtude é sempre sublime e morredoura aquisição do espírito nas estradas da vida. Sublime e morredoura, eu sempre vou adquirir. A minha proposta é sempre adquirir. Incorporada eternamente aos seus valores, conquistadas pelo trabalho no esforço próprio. Então o trabalho é primário. Seja o trabalho íntimo com nós mesmos, seja o nosso trabalho cotidiano, cada um inserido aí no seu contexto. Porque a lei do trabalho nos coloca, e o livro dos Espíritos nos fala isso, que trabalho é ocupação útil. Pode ser um voluntariado, pode ser o seu trabalho cotidiano e um trabalho próprio. Tolerância. Aí vem para mim as 3 cerejinhas do bolo. Amor incondicional, socialização e a caridade. Entendam aqui, meus amigos, que amor incondicional é o atributo que nós temos em relação a Deus perfeito, não é? Mas para nós, no desenvolvimento moral que temos, nos estágios, né, de adiantamento que vamos conseguindo, e nós ainda estamos bem lá embaixo, amor incondicional, o que serve para o outro vai servir para mim, que é o que eu disse a vocês. Eu preciso amar as minhas imperfeições. Eu preciso aprender a me amar incondicionalmente.
racionalmente, com a minha rabugice, com a minha intolerância, com a minha a minha forma de falar, dar opiniões. Então esses seriam os pontos altos. Aprender a amar, que é o que Jesus mais fez aqui nesse planeta, que Ele tão bem dirige. Amou indistintamente, incondicionalmente, doentes, prostitutas, aos senhores da lei. Socialização. Do que adianta, eu adquirir virtudes que não podem ser aproveitadas? Nosso estudo de domingo tem estudado recentemente, o que está tendo aqui, lei da sociedade. E lá está bem delineado que é quase uma nulidade de existência, uma perda reencarnatória, se aquilo que eu melhoro em mim não puder ser compartilhado com os demais. Então, a pessoa que busca sempre estar só, isolamento, e aqui eu não estou falando do isolamento necessário, que tem horas que a gente precisa do que se entende ser solitude. Eu preciso ficar sozinho comigo mesmo, para eu poder entender coisas sobre mim. E essa realmente não é uma tarefa fácil. E que muitas pessoas não gostam de ficar só no coletivo, brincando, convivendo, mas não quer esse momento de recolhimento para pensar: o que eu preciso melhorar? Vamos voltar lá no Santo Agostinho. O que eu fiz hoje? O que está pendente aqui? O que eu poderia agir melhor? Então não adianta, se nós não estivermos aqui coletivamente, e é assim, portanto é uma lei moral, nós todos precisamos estar em sociedade. E por último nós vamos pensar na caridade, que seria, o primordial, a junção de todas as nossas qualidades e aquisições. Rompimento com apego material. Eu verdadeiramente enxergar o outro. Eu verdadeiramente ser sensível à dor do outro. Porque nem sempre a caridade precisa ser material, e essa é até bem fácil para nós. Todo mundo tem uma blusinha sobrando, um saco de arroz que pode compartilhar, materialmente até mais recursos. Mas quantos de nós está disposto a dar o seu silêncio para uma pessoa falar? Quantos de nós vai abrir mão do pensamento que eu tenho? Ela fala demais, nossa, eu não aguento aquela pessoa, ela fala muito, para se recolher e pensar assim: e se fosse eu no lugar dela? Porque raramente a gente faz isso. A gente consegue identificar. E identifica por quê, gente? Por que eu identifico o invejoso? Porque eu também sou. Por que eu identifico o fofoqueiro? Porque eu também sou. Por que eu identifico o egoísta? Porque eu também sou. Nós aqui somos espelhos uns dos outros. Então não tem ninguém com uma asinha nas costas. Caridade vai muito além, Então imagine no meu seio familiar, se eu não tivesse vindo disposta a ser obediente à minha mãe, ao meu pai, porque eu vim abaixo, eu estou numa hierarquia abaixo, eu não vim mãe dela, eu vim filha, e eu preciso abaixar minha crista e ser obediente, ao passo que ela precisa me tolerar. E o grande problema que eu vejo muito frequentemente é que nós não queremos suportar as pessoas. E a gente quer que elas nos suportem. No mau humor, na intransigência.
na nossa fala verdadeira. Então a caridade, ela é muito ampla, mas ela precisa ser com nós mesmos. É como Jesus nos diz na reunião dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui eu vou encerrar com um trechinho de um texto que está contido no livro Nas Pegadas do Mestre. Ele é editado pela FEB e ele nos diz assim: o vício não cede lugar sem lutas. A dificuldade não está no exercício, mas na oposição que o vício lhe faz. Então, olha que interessante. A dificuldade não está no exercício, mas são naquelas barreiras que aquilo que a gente faz sempre tende a voltar. Não é? Vocês já experimentaram isso com coisas muito simples? Você morou muitos anos num lugar, você tem um trajeto tal, você sai do seu trabalho, você está indo para a casa errada. Ó, mudei de casa. E isso acontece também quando eu estou ali, no meu propósito de ser paciente, eu dou aquela escorregada. Então o vício faz oposição. No livro Rumo Certo, nessa lição, Prova da Virtude, nos diz, Emmanuel nos diz: não existe diamante autêntico que não haja sido carvão. E aí eu lanço a pergunta a vocês: de que adianta o diamante brilhante no deserto? Que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça, nos ilumine hoje e sempre.